Esta apresentação tem como objetivo a exemplificação das principais características que devem ser consideradas a quando do desenvolvimento de conteúdos educativos. A nossa principal preocupação relaciona-se com a disponibilização dos conteúdos online para suportar os cursos em e-learning. Sabe, por exemplo, quais é que são as principais características que os conteúdos educativos digitais devem apresentar? Quais os elementos de qualidade a considerar? Quanto tempo deve exigir o estudo desses materiais? Vamos descobrir a resposta a estas e a outras questões neste conteúdo exemplificativo. As características de qualidade fundamentais que devem ser garantidas no desenvolvimento de conteúdos englobam desde os elementos mais atómicos, como os recursos, até os materiais e os próprios conteúdos educativos. E quando eu aqui me refiro a elementos, estou a falar de recursos como um vídeo, um texto, uma imagem, etc. Todos estes elementos devem garantir que auxiliam o formando a atingir os objetivos de aprendizagem definidos para a unidade curricular ou para o curso. Os materiais devem estar estruturados de forma a facilitar o estudo individual, com menus, submenus, logicamente estruturados, de forma a que o formando não se perca e saiba sempre em que momento do percurso de aprendizagem se encontra. Relativamente às características, é importante que os materiais sejam suficientes, estejam estruturados de forma a desenvolver a capacidade de estudo e autodesenvolvimento, forneçam feedback nas tarefas que são propostas, seja interação com os formandos. Devem naturalmente ser eficazes, não conter erros significativos, de facto, informações, conceitos ou ter abordagens desatualizadas. Os conteúdos devem ser disponibilizados de forma flexível, pequenas partes, ou seja, modulares, permitindo diferentes modos de aprendizagem. Devemos sempre ter a preocupação de clarificar a necessidade de tempo para o estudo. Numa média, espera-se que, por exemplo, um formando vá despender cerca de 2 horas para interagir com o conteúdo, desenvolver uma atividade, refletir sobre o processo e sobre os conteúdos aprendidos. E estabelecendo este tempo, o próprio formando consegue gerir melhor o seu calendário, o seu tempo, a sua agenda. Os conteúdos devem sempre possível ser enriquecidos com elementos multimédia, porque nós aprendemos mais quando vemos e ouvimos do que apenas quando vemos, quando lemos. Os conteúdos devem iniciar sempre com um elemento desafiador, motivador para o público-alvo, ou seja, iniciar com uma pergunta. Sabia fazer isto? Sabia fazer aquilo? Não? Então, interaja com estes conteúdos. É uma forma de motivar as pessoas a querer desenvolver os seus conhecimentos naquela área. Os conteúdos devem apresentar uma distinção muito clara entre todos aqueles materiais que são de estudo, leitura obrigatória, e aqueles que são recomendados. Porque muitas vezes, principalmente quando nós estamos a trabalhar num espaço global, temos a tendência a fornecer demasiado material ao estudante que ele acaba por se perder. Imensos links, vídeos, é importante distinguir. Isto é importante todos lerem, ou verem, interagirem. Isto é suplementar quem quiser aprofundar um pouco mais os conhecimentos. Os conteúdos relativos à bibliografia devem ser todos comentados. Por exemplo, aconselhamos a leitura de um livro e dizemos o porquê e se calhar até qual é o capítulo mais importante, para que o aluno perceba qual é a utilidade daquele livro, porque muitas vezes nós queremos que o estudante analise determinadas partes específicas e esses capítulos é que podem ajudar neste conteúdo específico. E todos os conteúdos devem ser apresentados de forma clara e, naturalmente, numa linguagem simples. Os conteúdos devem promover a interação, em que seja capaz de avaliar através da autoavaliação e reforçar o conhecimento.
E hoje em dia existe uma série de ferramentas que permitem a interação, por exemplo, até o próprio PowerPoint Mix. Os conteúdos devem ser adequados relativamente à carga cognitiva. Ou seja, muitas vezes nós caímos na tentação de fornecer demasiados conteúdos complexos ao estudante e esperar que ele aprenda tudo em 2 horas. É importante equilibrar e dividir em partes, em tempos. Os conteúdos devem naturalmente ser inclusivos, respeitar a diversidade cultural, a sensibilidade de género, essencialmente quando nós estamos a falar de um espaço. Espero que esta demonstração tenha sido do seu agrado e o tenha ajudado no desenvolvimento de conteúdos de aprendizagem educativos de qualidade.